irmãos, vamos fazer a nossa meditação, livro de Eclesiástico, capítulo 7. Espero que todos estejam bem. Vamos ler então. Conselhos diversos. Não faças o mal e o mal não será teu dono. Afasta-te da injustiça e ela se desviará de ti. Filho, não semeies nos sulcos da injustiça, para não colheres 7 vezes mais. Não peças ao Senhor poder algum, nem ao rei lugar de honra. Não pretendas passar por justo diante do Senhor, nem por sábio diante do rei. Não procures tornar-te juiz, se não tens força para extirpar a injustiça. Do contrário, te intimidarás diante do poderoso e mancharás a tua integridade. Não te tornes culpado para com a assembleia da cidade, e não te precipites diante da multidão. Não repitas 2 vezes um pecado, porque já do primeiro não sairás impune. Não digas, ele olhará a quantidade de minhas oferendas, e quando eu as apresentar ao Deus Altíssimo, ele as receberá. Isso aqui é muito sério, né? Às vezes a gente tem mais temor com uma autoridade humana do que com o Altíssimo. E ficamos brincando, pecando e pensando, depois eu ofereço, né, a Deus um sacrifício, eu ofereço aí a Ele uma oferta, né, e daí Ele com certeza vai receber. Isso é muito sério. Ontem já foi falado isso no capítulo 6. Então, aqui está sendo repetido novamente. Não sejas hesitante na oração. O livro de Tiago, no capítulo 1, verso 6, vai falar, né? Que quando orarmos, temos que pedir com fé, sem duvidar. Então, é essa hesitação que não pode existir na oração. Não negligencies o dar esmola. Não zombes de um homem que está na aflição, pois aquele que humilha pode pôr de pé. Não maquines a mentira contra o teu irmão, nem faças algo semelhante contra um amigo. Não queiras mentir de modo nenhum, porque daí não pode sair nada de bom. Bom, a mentira já é conhecida de todos, né? Que o pai da mentira é justamente o diabo, Satanás. Não sejas loquaz na Assembleia dos Anciãos. O que é um loquaz? Um falador, né? Aquela pessoa verborrágica que fica falando sem ao menos pensar. Porque os anciãos são, geralmente, a Assembleia dos Anciãos, pessoas já de vivência, de muita sabedoria. Então, o falador ali passaria vergonha, né? Não repitas as tuas palavras na oração. O que é esse não repetir as palavras na oração? A gente fica até com medo, né, disso, né, ficar repetindo. Bom, o próprio Yahushua, Jesus Cristo, ele ensinou a oração do Pai Nosso. Então, ele estaria se contradizendo? Não é nesse sentido, tá? O que é repetir palavras na oração sem devoção, no sentido de ser repetições vãs como um ritual, como fazer uma oração ritualística, cumprindo realmente uma obrigação, tá? É uma oração vazia, é uma oração inútil, sem sentimento, sem o coração, sem a alma. Não desprezes os trabalhos difíceis, nem o trabalho do campo criado pelo Altíssimo. Não te enumeres entre os da Assembleia dos Pecadores. Lembra-te que a cólera não tardará.
Na Assembleia dos Pecadores, Salmo 1, ele fala, né? Para nós nos apartarmos desta Assembleia. Humilha-te profundamente, porque a punição do ímpio é o fogo e o verme. Não troques um amigo por nenhum preço, nem um irmão verdadeiro pelo ouro de Ofir. Não te afastes de esposa sábia e boa, porque a sua graça vale mais do que o ouro. Não maltrates o escravo que trabalha fielmente, nem o assalariado que se devota. Ama em teu coração o escravo inteligente e não lhe negues a liberdade. Isso aqui fala bastante, né, do 7º ano, né, que pela lei, pela Torá, teria que ser dado a liberdade aos escravos. Chegou o tempo que isso não era mais cumprido, né, essas leis de libertação dos escravos. Os filhos. Tens animais, cuida deles. Se te servem, conserva-os. Tens filhos, educa-os. Então, a função de educar filhos é de pai e de mãe. Não é da escola, não é da avó, não é da tia, não é da babá, é dos pais. E desde a infância, faze-os dobrar o pescoço. O que é dobrar o pescoço? É fazer ser submisso, né? Um ato de submissão. Tens filhas, cuida dos seus corpos e a elas não mostres face indulgente. Essa questão aqui das filhas, né? Até esses dias eu estava conversando com a minha filha. Eu tenho 2 filhas mulheres, né? E 2 filhos homens. E eu nunca, mesmo na minha época, né, de distanciamento de Deus, eu nunca gostei muito de que minhas filhas usassem esses cropped, essas blusinhas curtinhas mostrando o corpo, enfim. Mas quanto mais agora, e nem elas gostam de fazer isso, né? Mas o que a gente faz? O que a gente vê? As crianças totalmente sensualizadas e sexualizadas pelos próprios pais, vestindo com muito pouca roupa, vestindo como, desculpa a palavra, né, como uma prostituta. Então, a criança, ela vai se acostumar daquela forma, ela vai criar nela a imagem de que aquilo ali é o correto, é a forma correta de se vestir, mostrando o corpo. Então isso depois é muito difícil, né? Só Deus, só Yahushua para mudar a mente de uma criança que é criada já dessa forma, né? Casa a tua filha e terás concluído uma grande tarefa, mas entrega-a a homem sensato. Tens mulher, segundo o teu coração, não a repudies, contudo, se não a amas, nela não confies. Os pais, honra teu pai de todo o coração e não esqueças as dores de tua mãe. Lembra-te de que foste gerado por eles. O que lhe darás pelo que te deram? O autor aqui está perguntando: o que te darás? O que lhes darás pelo que te deram? Outro título aqui: os sacerdotes. De todo o teu coração teme ao Senhor e venera os seus sacerdotes, né? No sentido aqui, a veneração, um respeito. Com todas as tuas forças, ama o que te criou e não abandones os seus ministros. Então, aqui, o autor de Eclesiástico, ele é antes do Mashiach. Então, as leis cerimoniais ainda estavam em voga, né? O sacerdócio levítico. E ali ele está dando essa orientação, né? Para que se respeitasse aos sacerdotes, que ali sempre foram uma representação de Deus, de Yahushua aqui na terra, e não os abandonar. Porque, afinal de contas, a eles, né, não foi dado nenhum tipo de sustento, nem terras próprias eles tinham, né? Mas, enfim,
Esse é o conselho do autor aqui de Eclesiástico. Teme ao Senhor e honra o sacerdote, dá-lhe a sua parte como é prescrito. Primícias, sacrifício de reparação, oferenda das espáduas, o sacrifício de santificação e as primícias das coisas santas. Os pobres e os provados. Estende a tua mão ao pobre para que a tua bênção seja perfeita. Que tua generosidade atinja todos os viventes, mesmo aos mortos, não recuses a tua piedade. Depois eu vou ler aqui com vocês 2 capítulos do livro de Tobit, tá? Daí vocês vão entender essa questão dos mortos aqui. Não fujas dos que choram, aproxima-te dos que estão aflitos. Não temas visitar doentes, porque serás amado por isso. Em tudo o que fazes, lembra-te de teu fim e jamais pecarás. Então vamos ler aqui o livro de Tobit. O livro de Tobit é um livro que está somente nas Bíblias católicas, assim como o livro de Eclesiástico. Então eu vou ler aqui com vocês Tobit a partir do verso 3. Eu, Tobit, trilhei os caminhos da verdade todos os dias da minha vida. Dei muitas esmolas a meus irmãos, meus compatriotas, deportados comigo para Nínive, no país da Síria. Então, Tobit era um habitante do Reino do Norte, tá? Depois eles foram ao exílio da Síria, né? Quando eu era jovem, estava ainda em minha terra, a terra de Israel, toda a tribo de Neftali, meu antepassado, se separou da casa de Davi de Jerusalém, cidade escolhida dentre todas as tribos de Israel para seus sacrifícios. Lá é que o templo em que Deus habita fora construído e consagrado para todas as gerações vindouras. Todos os meus irmãos e a casa de Neftali ofereciam sacrifícios ao bezerro que Jeroboão, rei de Israel, fizera em Dan, sobre todas as montanhas da Galileia. Muitas vezes eu era o único a vir em peregrinação a Jerusalém por ocasião das festas, para cumprir a lei que obriga todo Israel para sempre. Acudia pressuroso a Jerusalém com as primícias dos frutos e dos animais, o dízimo do gado e a primeira lã das ovelhas. Eu as entregava aos sacerdotes, filhos de Arão, para o altar. Aos levitas, então, em serviço em Jerusalém, eu dava o dízimo do vinho, do trigo, do óleo, das romãs e dos outros frutos. O segundo dízimo eu pagava em dinheiro, pelo espaço de 6 anos, e ia gastá-lo cada ano em Jerusalém. O terceiro dízimo eu o entregava aos órfãos, às viúvas, aos estrangeiros que viviam com os israelitas. Levava-o e o dava a eles de 3 em 3 anos, e nós o consumíamos conforme os preceitos da Torá de Moisés e as recomendações de Débora, mãe de nosso pai Ananiel, pois o meu pai havia morrido, deixando-me órfão. Chegando à idade adulta, casei-me com uma mulher de nossa parentela chamada Ana. Ela deu-me um filho a quem chamei Tobias. Quando da deportação para a Síria, ao ser desterrado, fui para Nínive. Todos os meus irmãos e os da minha raça comiam dos alimentos dos pagãos. Quanto a mim, eu me guardava de comer dos alimentos dos pagãos. Como eu me lembrava de meu Deus com toda a minha alma, concedeu-me o Altíssimo graça e favor diante de Salmanasar e cheguei a ser seu procurador. Eu viajava para a Média e lá administrava seus negócios até a sua morte. E eu depositei em Ragues, na Média, na casa de Gabael, irmão de Gabri, uns sacos de prata contendo 10 talentos. Depois aqui eu vou ler o capítulo 2. Esse resto aqui ele vai falar mais desse governante, tá? Então, para não ficar tão grande. No capítulo 2 vai dizer assim: no reinado de Assaradom, pude voltar para minha casa e foi-me devolvido minha esposa Ana com meu filho Tobias. Em nossa festa de Pentecostes, a festa das semanas, foi-me preparado um excelente almoço, reclinei-me para comer. Quando puseram a mesa, com numerosos pratos, disse a meu filho Tobias: filho, vai procurar entre os nossos irmãos deportados em Nínive algum pobre de coração fiel e traze-o aqui para comer conosco. Esperar-te-ei até que voltes, meu filho. Saiu, pois, Tobias à procura de algum pobre dentre os nossos irmãos, e quando regressou disse: meu pai. Respondi: e então, filho? Continuou Tobias: pai, há um homem do nosso povo que acaba de ser assassinado. Foi estrangulado, depois lançado na praça do mercado e ainda está lá.
Levantei-me imediatamente, deixei meu prato intacto, fui tirar o homem da praça e o coloquei num quarto, esperando o pôr do sol para enterrá-lo. Tornei a entrar, lavei-me e tomei a refeição na tristeza, recordando-me das palavras que disse o profeta Amós contra Betel. Vossas festas se converterão em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Eu chorei, depois quando o sol se pôs, saí, cavei uma fossa e o sepultei. Meus vizinhos diziam rindo de mim, ele já não tem mais medo. É preciso lembrar que minha cabeça já fora posta a prêmio por tal motivo. Na primeira vez que ele fugiu, e no entanto, ele de novo a sepultar os mortos. Então aqui, né, fala, né, como ele era bondoso para com os necessitados e a questão dos mortos ali, né, que ele não deixava um dos seus ali sem um enterro digno. Vamos continuar aqui. Até aqui, né? Acaba aqui o capítulo 7, então. Vamos fazer uma oração? Pai amado, nós exaltamos o Teu nome, engrandecemos a Ti, o único Deus das nossas vidas, e é o Teu Filho, Yahushua Jesus Cristo, que pagou um preço altíssimo por nós, nos resgatou das garras da morte e do inferno. Obrigada, Pai, obrigada, Ruach HaKodesh, nossa Mãe querida que está sempre conosco, para aqueles que temem ao Teu nome. A sabedoria, ela está com quem a procura, a quem quer que ela esteja presente nas suas vidas. E, Pai, nós agradecemos por essa palavra, mais um capítulo de Eclesiástico que nos dá uma direção de muitas coisas nas nossas vidas, com relação à caridade, com relação ao trato, né, com as pessoas, com os amigos, com a família. Obrigada por esses conselhos preciosos, Pai, e nós te agradecemos e nos ajuda para que a gente possa não somente ser ouvintes, meros ouvintes, mas cumpridores dessas palavras, desses mandamentos, desses preceitos. Em nome do Teu Filho amado, Yahushua HaMashiach, que sempre foi perfeito em todos os seus atos, cumpridor da palavra, santo, que nós sejamos este espelho, né, essa cópia do Mashiach, e que possamos exalar o odor suave, o cheiro maravilhoso que exala de Cristo, que possa exalar de nós também, fazendo sempre a Tua vontade, Pai querido e Pai amado. Colocamos, Pai, diante de Ti neste dia, as nossas casas, as nossas famílias, os nossos filhos, nossos entes queridos, o nosso trabalho, as nossas tarefas diárias, colocamos diante de Ti, Pai. A Tua palavra diz que aonde colocarmos a planta dos nossos pés, ali prosperaremos. Então, nós tomamos posse dessa palavra, Pai, porque sabemos que Tu és fiel para com todas as palavras que saem da Tua boca, né? Tu és fiel para cumpri-las em nossas vidas. Eu creio. Em nome do Teu Filho amado, Yahushua HaMashiach. Obrigado, nos dê saúde, Pai. Obrigado, desde já eu Te agradeço pelo alimento que não tem nos faltado na nossa mesa e que as oportunidades, Pai, de ajudar o próximo, eu sei que muitas vezes Tu coloca para nos provar e que não sejamos, Pai, cegos para a necessidade do outro. É isso que eu Te peço. Te agradeço pela Tua presença, Te agradeço por este grupo, por este canal, que possa ser bênção na vida de muitas pessoas. Em nome de Yahushua HaMashiach. Amém e amém.